Olá, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas a mais uma preleção no nosso canal do YouTube do CEM, Centro Espírita Mansão Esperança. E hoje nós vamos falar do capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo, que nos fala sobre bem-aventurados os mansos e pacíficos. Antes de nós começarmos, pedir para que todos vocês fechem os seus olhos. Vamos nos interiorizando, respirando profundamente, acalmando os nossos corações, apaziguando as nossas mentes, nos conectando com esse ambiente de luz, de paz, de harmonia. Vamos também agradecendo imensamente, já nos envolvendo num abraço fraterno com os nossos mentores, esses anjos guardiões, e agradecemos imensamente a esses queridos irmãos por sempre estarem conosco, ao nosso lado, sempre de mãos estendidas para o nosso reerguimento, literalmente nos carregando no colo. Gratidão, meus irmãos, gratidão. Vamos também cumprimentando e agradecendo imensamente ao mentor, dirigente deste trabalho, agradecendo a esse irmão por esta oportunidade bendita de trabalho, de estudo, de aprimoramento. Também já vamos nos envolvendo e agradecendo num abraço fraterno ao mentor dirigente desta casa bendita, o SEMI, por ter aberto as portas desta casa para que possamos estar curando os nossos males físicos e espirituais, para que possamos aprender o nosso burilamento, ao trabalho. Gratidão, meu irmão. Gratidão a todos esses irmãos queridos. E assim também já vamos cumprimentando a toda a equipe de higienização e limpeza, que já preparou todos os nossos ambientes, tirando todas as formas, pensamentos, miasmas, tudo aquilo que não é condizente com esta preleção bendita. Também já vamos agradecendo a Ricardo e seus lanceiros, esses irmãos responsáveis por toda a segurança dos ambientes, e pedimos a esses irmãos que reforcem esse cordão fluídico em volta dos nossos lares, para que possamos sempre estar em harmonia, em tranquilidade e em segurança. E assim, tranquilos, serenos, nós já vamos adentrando as esferas douradas do nosso querido amigo Anjo Ismael, este irmão preposto por Cristo para salvaguardar a pátria brasileira, aquele ao qual já nos colocamos totalmente disponíveis para ajudá-lo a transformar o nosso país na pátria do Evangelho. E te pedimos, querido irmão, que nos leve até a nossa mãezinha espiritual, Maria de Nazaré, onde, ajoelhados em espírito, agradecemos a esta bendita mulher por todos os seus exemplos de coragem, de fé, de resiliência. Mãezinha querida, adocifique os nossos corações, nos cubra com o teu manto sagrado de luz e tire todas as nossas angústias, nossos medos, nossas preocupações, Mãe. Pedimos que nos leve até a presença do vosso Filho amado, o nosso Mestre Jesus, onde crianças espirituais que ainda somos recepcionados pelo nosso querido Mestre de braços abertos e corremos em sua direção e vamos nos envolvendo no seu amor, na sua luz. Mestre, gratidão pelos seus exemplos de compaixão, de fraternidade, mas principalmente, Mestre, por ter plantado a sementinha do amor em nossos corações quando aqui esteve entre nós. Mestre querido, gratidão pelo Evangelho que nos deixou
que é a bússola que nos conduzirá até o Pai, onde ajoelhados em espírito, agradecemos por tudo que temos, por tudo que somos, por tudo que fomos e por tudo aquilo que ainda um dia seremos, Pai. Gratidão pelas nossas vidas, gratidão por esta encarnação bendita, pelas nossas famílias. Pai, te oferecemos agora a prece que o vosso Filho nosso, querido Mestre, nos ensinou quando quiséssemos falar com vós. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a tua vontade, Pai, assim na terra como ela é feita nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa, Pai, as nossas ofensas, mas somente na medida que nós perdoarmos aos nossos ofensores. E não nos deixes, Pai, cairmos em novas tentações, mas livra-nos de todo o mal. Pois só a Ti pertence o reino, o poder e a glória para todo sempre. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. E assim, meus amigos, em nome de Deus, nosso Pai, e de Jesus, o nosso Mestre, nós pedimos a permissão para iniciarmos a nossa preleção de hoje, dando sempre graças a Deus e graças a Jesus. Mais uma vez, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas a esta preleção. Nós vamos falar de um tema que parece simples, mas não é, principalmente nos dias de hoje. Bem-aventurados os mansos e pacíficos. E na primeira parte, no primeiro item deste evangelho, que eu vou ler aqui para vocês, nosso mestre diz: bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. E o segundo: bem-aventurados os pacíficos, pois serão chamados filhos de Deus. O primeiro está em Mateus capítulo 5, versículo 4, e o segundo em Mateus capítulo 5, versículo 9. Bom, meus amigos, por que eu quis dizer para vocês que é um tema tão atual, né? Nós temos essa passividade em nossos corações nos dias de hoje, com essa correria. Nós somos brandos, ou ainda nós carregamos toda aquela animalidade de outras vidas, a nossa bagagem espiritual que nós trazemos. E aí, nas atribulações do dia a dia, nós vamos deixando nos envolver pelos maus pensamentos, pela nossa invigilância. E geralmente acabamos metendo os pés pelas mãos, não é verdade? E nessa parte, Cristo nos fala, aprenderam o que foi dito aos antigos: não matem, e todo aquele que matar merecerá ser condenado pelo julgamento. Porém, eu digo que todo aquele que se enfurecer contra o seu irmão merecerá ser condenado pelo julgamento. E aí, convido vocês para voltar lá atrás, bem longe, há 2023 anos atrás, quando o nosso Mestre Jesus aqui esteve. Ele não nos ensinou absolutamente nada, meus amigos, a não ser a lei do amor. Simples. Poucas palavras, mas de uma grandiosidade, de uma complexidade que ainda nós não temos a verdadeira noção do significado da palavra amor. Nosso mestre não julgava, não apontava o dedo. E na maioria das vezes, quando os pecadores da época, que muitos de nós estávamos lá, cometiam alguma falha, ele com toda brandura, com toda mansitude, com todo o seu amor, fazia corrigenda, mas de maneira a exemplificar. Não era da boca, era do coração. E nós,
A maioria das vezes, quando vamos corrigir alguém, até mesmo os nossos filhos, não somos brandos assim? Nós temos essa ternura em nossos corações? E nós somos perfeitos? Diante as nossas falhas, de que maneira nós queremos ser julgados, ou interpretados, ou interpelados? De que maneira nós queremos esta corrigenda, meus amigos? Com brandura. Deus nos fez a sua imagem e semelhança, simples e ignorantes, a todos, sem distinção. Nós estamos num planeta de provas e expiações. E a maioria de nós, ou a grande maioria de nós, não está preparada para essa prova ou para essas expiações. E bendita a misericórdia de Deus que nos fez o esquecimento de outras vidas e que nos dá a oportunidade de reiniciarmos todos os dias ao abrirmos os nossos olhos para que possamos nos tornar pessoas melhores, para que possamos, através do Evangelho de Cristo, nos melhorar, nos burilar, subir devagar na nossa evolução. E nós, na maioria das vezes, nos deixamos levar por maus pensamentos, que na maioria das vezes não são nossos, mas por invigilância nós nos deixamos dominar. E aí, quando nós vemos qualquer tipo de situação, nós já julgamos, nós tomamos partido. Sim, nós temos que ter o conhecimento das notícias, das coisas que acontecem ao nosso redor. Sim, nós temos. Isso é fato. Mas nós não temos o direito de julgar. Pois, como eu disse há pouco, graças a Deus, nós não sabemos quem nós fomos no passado. De repente, aquele irmão que nós estamos apontando o dedo, julgando, condenando, não sendo brandos, não sendo mansos e pacíficos, nós podemos lá atrás ter cometido essa mesma falha, ou até mais. E essa brandura que Cristo nos fala, e que é o nosso maior exemplo, que mesmo sabendo tudo o que tinha que passar, tudo que ele ia sofrer, as injúrias, as traições, todas as mazelas pela qual ele passou, ele seguiu manso e pacífico. E uma frase que me marca muito, mas muito mesmo até hoje, depois de todo o sofrimento, ele ainda pede perdão, pois nós, lá naquela época, não sabíamos o que nós estávamos fazendo. E hoje, nós sabemos? Nós temos que ter vigilância constante. E ao invés, é um exercício, lógico, mas ao invés de julgarmos aquele irmão, que tal nós vibrarmos por ele? Não por aquele que foi acometido do mal, mas principalmente por aquele que cometeu o mal. Pois aquele irmão, sim, meus amigos, é aquele irmão que necessita de maior vibração. É aquele irmão que necessita de mais luz, de mais amor. E continuando no nosso evangelho, falando um pouquinho de afabilidade e doçura, né? Como a gente comentou aqui, nós temos que ser muito brandos, pois espíritos eternos que nós somos, hoje
aquela corrigenda de uma maneira mais dura ou injusta que nós possamos cometer com o nosso semelhante, amanhã aquele semelhante pode ser um membro da nossa família. E para que isso não ocorra, eu convido a todos vocês para começar a praticar esta afabilidade e doçura dentro dos nossos lares, pois é onde está o nosso maior desafio, pois nos nossos lares nós estamos sem a máscara. Ali nós somos quem nós somos, verdadeiramente. Então é ali que nós possamos começar a ser mais brandos, mais doces. É ali, nos nossos lares, que ao chegar dos nossos trabalhos, estressados, do trânsito, ou por alguma coisa que não possa ter dado de acordo com aquilo que nós planejamos, ou por mal entendido com os nossos superiores, ou até mesmo com os nossos subordinados, geralmente a gente acaba descontando dentro dos nossos lares, com as nossas esposas, com os nossos filhos, com os nossos pais, com as nossas mães, com os nossos avós. E é justo. Por isso, é o melhor lugar que se tem para se exercitar esta afabilidade, esta doçura, é no nosso lar. Como também a paciência, que é outro tema que a gente vai conversar aqui rapidamente. Sejamos pacientes, confiemos em Deus. Tudo, absolutamente tudo, meus amigos, é no tempo dele, não no nosso. Se somos a sua imagem e semelhança, se somos centelhas divinas, que tenhamos mais fé, pois o Pai sabe exatamente a hora certa, o dia certo, o momento certo, que nós tenhamos a graça alcançada, que saibamos aguardar, que não briguemos com Deus, que não sejamos crianças, como eu disse na oração, mimadas, mas sejamos crianças puras de coração. Não sejamos aquela criança que bate o pé e quer na hora e quer e quer. Ele sabe o momento certo. E se somos, merecedores. Ele sabe, nós não. Geralmente, quando a gente quer muita coisa, muito uma coisa, e a gente acaba ganhando aquela coisa, a gente acaba não dando valor. A gente pede, alcança, e não dá valor. Então o Pai sabe o momento exato que nós temos que ter. Que tenhamos a paciência de aguardar o nosso momento. Principalmente num dia não, vou fazer uma correção para vocês aqui. Neste momento exato que nós estamos vivendo, em 2023, tudo atribulado, tudo meio maluco, tudo meio confuso, todo mundo correndo, ninguém prestando atenção em nada. Que sejamos nós conhecedores da paciência, para que a gente consiga expandir isso para os nossos semelhantes. Um outro tema muito legal também, né, que nos remete realmente ao Pai, né, e nós que somos pais, mães, aí, filhos, né, obediência, resignação. E puxando esse tema um pouquinho antes da paciência, né, que a gente consiga realmente ser obediente ao Pai. Ele sabe o momento certo. E na fé que nós temos, ou que nós devemos praticá-la, que também é um exercício, que a gente saiba esperar. Se nós estamos preocupados com o nosso alimento de amanhã, nós agradecemos o de hoje. Se nós estamos preocupados em trocar
de carro, por um carro novo, 0 km. Nós agradecemos o que nós já temos. Nós agradecemos os nossos lares. Nós agradecemos ao teto, à nossa cama, à nossa roupa. Nós agradecemos aos nossos empregos. Essa obediência e resiliência que ele fala, que Lázaro fala aqui, nessa parte, no item 8 do Evangelho, né? É muito claro isso, principalmente nos dias de hoje, né? Cristo ensinou tão bem a gente, Deus não troca nada. Não existe moeda de troca com Deus. O que existe é o nosso amor por Ele, a nossa obediência, a nossa fé de que um dia nós vamos chegar até Ele, limpos, puros e pacíficos. E eu convido a vocês para já começar a exercitar isso através do Evangelho, para que a gente possa fazer uma cúpula realmente ao redor dos nossos lares, mas principalmente de nós mesmos, uma cúpula protetora, para que esses maus pensamentos que povoam as nossas mentes e que na maioria das vezes não são nossos, não nos desestabilizem. E que possamos ter a consciência daquilo que vemos, daquilo que escutamos, que isso também interfere no nosso padrão vibratório, para que a gente possa sempre estar mantendo um padrão vibratório um pouco mais elevado, para que a gente possa sempre estar ao lado de bons espíritos, de espíritos amigos, para que eles consigam nos intuir sempre para estarmos na retidão do caminho, sendo obedientes, sendo resilientes, sendo pacientes. E para que não tenhamos essa última parte aqui do nosso Evangelho, a cólera. Se nós não estivermos vigilantes, ela vai nos dominar. Aí aquele instinto de animalidade que todos nós temos, que trazemos de vidas passadas, como eu comentei aqui, vai nos dominar e a gente vai deixar esse sentimento aflorar e a gente vai colocar para fora. E o único sentimento que nos cabe colocar para fora é o sentimento do amor, não da cólera, não da raiva. Isso é um sentimento que a gente tem que trabalhar muito através da nossa reforma íntima, que eu acho que a grande maioria aqui já ouviu falar. E o melhor trabalho que eu, Neto, vejo para que a gente consiga dominar a cólera é o trabalho na seara do Mestre Jesus. É o auxílio ao próximo. É aquele trabalho social. É aquele ao qual nós levamos todo o nosso amor, todo o nosso carinho aos nossos irmãos mais necessitados, que na maioria das vezes eles só querem estar ali não pelo alimento, mas serem vistos, serem lembrados. Na minha opinião, é o melhor trabalho que pode existir para que a gente afaste a cólera dos nossos corações, para que sejamos mansos e pacíficos, assim como Cristo nos exemplificou quando esteve aqui. Que através do amor que nos ensinou, do verdadeiro amor, que possamos lembrar que somos centelhas divinas, filhos de Deus. Somos merecedores de toda a felicidade, de todo amor e de toda a paz. Era isso que eu gostaria de conversar com vocês nesta preleção. Espero que todos tenham entendido, tenham gostado. Eu agradeço imensamente a oportunidade de estar aqui com vocês, de compartilhar esse evangelho bendito de Cristo com vocês todos. Eu vou pedir novamente para que vocês fechem os seus olhos, apaziguem os seus corações, vamos nos reconectando com esse ambiente, tranquilos e serenos. Nós vamos doando aquilo que temos de melhor em nós, todo o nosso melhor sentimento, e vamos transformando em vibrações, onde vamos vibrar pelo universo, por todos os planetas, vamos vibrar pelo nosso planeta, pela saúde deste planeta, na qual
escolhemos habitar. Vibremos por todos os países que se encontram em conflito. Vibremos luz, paz e amor aos governantes desses países, para que possam ter em mente o melhor para a sua população, mas lembrando sempre que todos nós somos filhos de Deus. Vibremos pelos refugiados desses países. Vibremos pelo nosso país, Brasil, e por todos os seus governantes. Vibremos por todas as religiões, crenças e filosofias. Vibremos por esta casa bendita, o SEMI, que nos acolhe, nos abriga, por todos os trabalhos nesta casa, por todos os trabalhadores, por todos os nomes que se encontram nas caixinhas de vibração, por todas as escolas, por todos os cursos, por todos os assistidos. Vibremos pelos nossos irmãos e irmãs que se encontram nos hospitais. Vibremos pelos asilos, orfanatos, casas de recuperação de dependentes químicos. Vamos emanando luz, paz e amor a esses locais, para que esses irmãos que lá residem temporariamente jamais se sintam sozinhos ou abandonados. Vibremos pelos nossos irmãos e irmãs que se encontram em cárcere privado. Vibremos pela juventude desviada do bom caminho, pela velhice desamparada. Vibremos pelos nossos irmãos e irmãs doentes do corpo e da alma. Vibremos pelos lares em desajuste. Vibremos pelo nosso irmão ou irmã que, por um descuido e vigilância da sua parte, hoje pensou em atentar contra a própria vida. Que ele esteja envolvido em muita paz, luz, entendimento e amor. Vibremos por todos os nossos irmãos e irmãs que desencarnaram no dia de hoje. Pedimos humildemente a permissão para vibrarmos por nós mesmos, criaturas que somos tão necessitadas de amparo e de auxílio. E assim, meus amigos, vamos também deixando uma vibração em aberto para que o plano espiritual possa fazer uso onde achar o melhor necessário. E mais uma vez, profundamente agradecidos por esta oportunidade bendita, nós pedimos a Deus, nosso Pai, a Jesus, o nosso Mestre, e aos nossos amigos do plano espiritual aqui presente, a permissão para encerrarmos esta preleção, dando sempre graças a Deus e graças a Jesus. Que assim seja. Obrigado, pessoal, pela oportunidade e até a próxima. Tchau, tchau.